Bom dia a todos. Meu nome é Jorge Barbalho, eu sou advogado, sou recém-formado pela Faculdade Facite de Vries e juntamente com a professora Naila Fortes, que também é advogada, mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília e doutoranda pelo Centro Universitário de Brasília, elaboramos o artigo sobre o título Administração Pública Fiscal e a dificuldade na satisfação do crédito tributário no ordenamento jurídico brasileiro. Antes de mais nada, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar apresentando esse trabalho aqui ao terceiro congresso, à organização do terceiro congresso ibero-americano. Inicialmente, no nosso trabalho, a gente buscou demonstrar alguns institutos tributários para se entender como se dá verdadeiramente a constituição do tributo no ordenamento jurídico brasileiro. Passado esse instante, constatou-se dificuldades que o fisco ele enfrenta na cobrança dos tributos em face dos seus devedores, né? No caso dos contribuintes. E se dá, por exemplo, porque em caso de não pagamento do crédito tributário, a administração pública ela não tem legitimidade, por exemplo, de adentrar os bens do contribuinte para saldar o débito fazendário sem antes provocar o judiciário, que é quem realmente detém a jurisdição para tomar tal medida, né? Antes disso, é importante notar que em caso de impugnação administrativa do débito por parte do contribuinte, o fisco fica à mercê de um custo processual, já na fase administrativa, muito moroso e que ao final ainda terá que ingressar na via judicial, que também não costuma ser muito célere, né? No caso, para saldar esse crédito tributário. Adentrando ao grande problema da temática, percebeu-se que a execução fiscal, que é a fase judicial da cobrança do crédito tributário, ela vem enfrentando historicamente, mesmo passando por várias alterações na legislação processual que tutela esse instituto, dificuldades que até hoje não foram sanadas, a fim de dar uma real efetividade ao procedimento de cobrança dessa dívida. A título de exemplo, tem-se hoje que a citação ela é um dos grandes entraves na execução fiscal, pois apenas nesse momento, passado todo o procedimento administrativo que demandou tempo e recursos financeiros, é que se poderá haver averiguação da possibilidade de atingimento de um patrimônio exigível, que realmente faz com que tenha valido a pena anos de processo de cobrança. Sem a conclusão dessa fase, todo o curso legal seguido para a satisfação do crédito tributário ele é jogado no lixo, pois sem o sucesso dela, não há o que se cobrar ou como se cobrar. Além disso, pode-se citar outras dificuldades enfrentadas pela execução fiscal, como, por exemplo, a desatualização dos dados pessoais dos contribuintes frente aos órgãos da administração pública fiscal, o que dificulta muitas vezes a localização do valor pecuniário exigido em face do seu patrimônio. Uma segunda dificuldade é o baixo valor de muitos desses débitos, o que inviabiliza, por conta do baixo custo-benefício, de se cobrar muitos desses valores, visto o alto custo gasto para promover essas demandas na via judicial e também na via administrativa. Uma terceira dificuldade é a decadência, a prescrição intercorrente, que alcança muitos desses débitos, muito por conta que, pelo pequeno efetivo de pessoal nas procuradorias, não há como tocar muitas dessas demandas na via administrativa, ajuizando esses processos, ou, no caso, tocar esses processos na própria fase de execução, o que muitas vezes esses débitos são alcançados na fase de execução fiscal pela prescrição intercorrente. Uma quarta dificuldade é a sobrecarga do judiciário como um todo, né? O que deixa mais moroso o curso processual da execução. É importante frisar que a dívida ativa da União ela afere anualmente um valor maior do que o PIB nacional. Porém, com as dificuldades que enfrenta tal cobrança, o valor que vem sendo tal valor, né, ele não vem sendo resgatado pela Fazenda de uma forma satisfatória.
Visto todas essas dificuldades, se torna salutar o surgimento de soluções que visam o aperfeiçoamento desse procedimento de cobrança. Algumas medidas isoladas vêm sendo adotadas a fim de solucionar a falta de efetividade da execução fiscal, como, por exemplo, a promoção de autocomposições nas lides fiscais, de iniciativa muitas vezes de operadores do direito que estão estritamente ligados a esses procedimentos, como os juízes e procuradores da Fazenda. Uma outra medida, porém, agora do Poder Legislativo, visando facilitar, né, a cobrança fiscal, é o projeto de lei 2.412, que encontram ainda apensados a ele o projeto de lei 5.080, 5.081 e 5.082, que buscam dar uma maior celeridade e eficiência a esse procedimento de cobrança, com medidas, por exemplo, da garantia do juízo já na fase administrativa, o que já melhora muito o procedimento em si, porque muitas vezes quando chega na fase judicial da cobrança, todo o curso processual administrativo ele é perdido se a citação, por exemplo, ela não é feita de uma forma eficaz, localizando o contribuinte ou, no caso, o seu patrimônio. No entanto, o alcance exíguo das medidas de autocomposições e a falta de interesse público, somado às duras críticas de infringimento de princípios garantistas das propostas de reforma da execução fiscal, faz com que o procedimento continue o mesmo e não haja, portanto, nenhuma perspectiva de atenuação das problemáticas que o fisco enfrenta para a satisfação do crédito tributário. Tal cenário, Tal cenário faz com que o judiciário, que já conta com quase metade de seus processos apenas de execuções fiscais, mesmo com várias especializadas para o seu trâmite judicial, fique cada vez mais abarrotado e sobrecarregado de ações dessa natureza. E, além disso, tal situação corrobora para a sonegação fiscal, que já é grande diante das desigualdades de tributação em âmbito nacional. Esse é o trabalho, espero que todos gostem. Um bom dia a todos.